tá aí não, Jorge? Não. Esse espelho é danado. Eu tenho que concordar com você. Eu colocaria até que é mais danada ainda do que o que você falou. Esse pessoal invisível, eles que falam, todo Pedro é trambiqueiro. Pelo menos o que eu conheci, tudo é. Na minha vida, assim, eu vendo o pessoal amigo que era Pedro, era tudo assim, não cego, fazendo. Dava nó e pingo d'água. Assim que eles falam. Na brincadeira eles falam, né? É. Meu cunhado então. É o primeiro nome que veio na cabeça aqui do dia. É esse. Fazia português errar no troco. O senhor poderia fazer um comentário sobre o último parágrafo da primeira mensagem do 3 do histórico, que diz assim: e a história do magnético é muito longa e que vai ser revelada aqui na cultura racional, minuciosamente para todos conhecerem o poder do magnético. Em que parte da escrituração o racional apresenta narrativa sobre a história do magnético? Os mil livros. Os 1000 livros daí o magnético. E é o resultado da deformação. Aí a gente se envolvia, antes de conhecer cultura racional, você ouvia falar em magnetismo, você não sabia realmente o que era, né? Ficava achando que era uma grande coisa. Quando você começava a ler e vai falando de magneto, aos poucos ele vai só ficando fluindo magneto, aí você vai conhecendo. Tudo que é matéria é magnetismo. Aí você está conhecendo a matéria, que é o magnetismo. Magnetismo invisível. Então, nos 1000 livros. Nos 1000 livros eu falo o poder do magneto. Toda deformação vem formando e marcando um ponto, tipo mato. Eu pensar, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. Ele formou, naquele momento, as virtudes da planície, da resina, formou o Cruzeiro do Sul, marco histórico. Aí continua a deformação. Por exemplo, no caso do ser humano, certo? Ou no caso de qualquer coisa, do feito da deformação. Nunca mudou a origem, daquele momento, nunca mudou, por exemplo, a causa desse aparelho. Sempre é a mesma naquela época? Ou ela se deformou daquela? Sempre é a deformação. A deformação é a transformação para pior. Sempre a pessoa vai para pior. Sim, mas ela deforma só a causa, o efeito. A causa não. A causa desse aparelho Não. sempre foi a mesma. Tudo vai se deformando. Tudo se decompõe. Sim. Tudo muda. Ele vai mudando. Formou uma deformação, ele vai mudando de forma diferente. Aí quando muda para outra coisa já é diferente. É diferente o feito, mas, por exemplo, aquela causa inicial, ela só enfraqueceu, não? Sim, e nesse caso aí foi a planície, né? A planície vai mudando, mas é na planície. Por exemplo, a 7 partilhas com aquela coisa só enfraqueceu, ela não mudou do feito. Do início. Tudo era planície. O feito era planície. Certo. Quer dizer, a causa, a matéria é a planície. Aí a planície transformou todas essas 7 partes. Então, essas 7 Transformou as partículas. Então, essas partículas, Sim, essas partículas vão mudando.
Mesmo fora do seu estado natural, mas vai mudando, mas sempre diferente. Aí com o calor do foco de luz começou a sair da partícula fluido, já é diferente. Então a partícula deu causa ao fluido, mas com a ação da luz. Aí saiu. Aí vamos ver, as partículas no início do formou isso aqui, era diferente de hoje, das partículas de hoje. Porque está fora do seu estado natural, que era planície. Aí vai mudando. Então elas não são as mesmas, só que modificadas. Sim, sempre modificado. Por exemplo. E também os peitos, né? Vamos supor. Há milhões de anos atrás, o ser humano era diferente de hoje. Daqui a milhões de anos para frente, diferente Do ser humano. do ser humano. Porque a deformação formou todas as categorias e classes diferentes. E essas categorias e classes criaram feitos dela também. Certo? Por exemplo, o ser humano que nasceu, digamos, na primeira fase, certo? Hoje ele convive com uma fase de artifício bem diferente da época. Isso pode ser considerado evolução da matéria ou dos feitos da matéria apenas. Para o ser humano é uma evolução, mas a parte racional é uma deformação. A parte racional sempre deformação. Sempre deformação. Para nós que se julga evoluído, quanto mais evoluído, nós somos mais deformados em relação à racional. Então, quanto mais a pessoa se distancia, né, se evolui de forma artificial, mais distante do natural dela ela fica. Aí é mais deformação. Então, quando o pai fala, por exemplo, através da leitura, do entendimento, do conhecimento, a gente encontrar o nosso estado natural, é esse natural que ele está falando. Sim, é voltar a ser o que era. Ele tem que desligar do artificial e se ligar no interior natural dele. Por isso, a ligação... Quando você vê a fase racional, ela vem buscar tudo que é racional. Certo. E a fase racional está aí. Então você vai se movendo, você está dentro da deformação. Então você está no ponto, você está bem evoluído para se ligar à energia racional. Mas evoluído assim, em condições de entender e compreender a origem, que é racional. Mas em termos de matéria, nós estamos mais deformados. Mais difícil. Mais difícil, mais deformado. Agora, em termos de entendimento, mais evoluído. Mais condições de entender a origem. Eu sempre pensei o seguinte, por exemplo, existem duas coisas na formação da deformação. Por exemplo, as coisas materiais e a matéria. A matéria, por exemplo, no sentido materializado de matéria, vamos chamar os espermas, os fluidos da formação do esperma, por exemplo. Isso é matéria. Sim, tudo que você vê é matéria. Tudo que vê é matéria. Antes era fluido. Mas fluido também é matéria. Só que é uma matéria invisível. Esses fluidos da formação do esperma, eles são os fluidos orgânicos, só da alimentação do ser, ou da respiração, de tudo que forma esse ser. O espermatozoide é energia materializada. Ele formou um espermatozoide, que já vem determinado pela natureza para ser homem ou mulher. Ele já traz aquela carga para desenvolver. Se for mulher, ele vai desenvolver mais vírus magnético. E se for homem, mais vírus elétrico. Quer dizer, ele já vem pronto. Agora ele vai encontrar outra coisa, que vem da produção de alimento. Que são os fluidos. São os fluidos. Orgânicos e o outro é. Aí ele vem só dando as condições daquele espermatozoide se desenvolver. Mas o ponto inicial já vem, é energia. Ele forma todas as pigmentações do corpo, de cada célula, Sim, aí vai através do juntar. alimento. Aí vai juntar. O homem e a mulher. Que é sempre a chama de gênero, cromossomo, tudo isso aí é da produção da matéria. Aí você vai juntar uma coisa com a outra, para dar um terceiro com aquele espermatozoide. Certo. Que já vem determinado. Aí vai sair aquele ser parecido com os que formou, mas muito diferente deles.
Aí conforme vai criando, vai aparecendo mais ainda a diferença dele. Mais parecido. Como podemos chamar esse ponto? Tipo, da formação, da modificação de aparência. Então, tudo isso aí é uma soma. É uma soma que vai dar um outro resultado, e aquele resultado vai dar para outro, e assim vai sempre mudando. E aquilo vai ficar infinita para o ser humano. Mas tem um ponto inicial que é o espermatozoide, já vem determinado pela natureza. E orientado pelo astral inferior, pelo astral superior, mundo racional. Quando o senhor disse, por exemplo, que hoje, na realidade, o calor do Sol é apenas uma... Só esquenta para poder formar os seres, a bicheira, a bicharada. Qual a diferença do início, digamos, antes de 35 para hoje? Ah, muito. E raio, É, muita diferença. Que já faz 1935 para cá, faz 78 anos. piorando. Piorando, está mais deformada. É uma mudança que quase o ser humano não percebe. Mas é cada vez mais quente. Ele se transforma em quintura cada vez mais. Então nós chegamos num ponto que está no fim, a matéria está no fim mesmo. É daqui, quer dizer, ou vai ou racha, ou volta como mudança, não, ou racha. E as classes inferiores. Então nós estamos nesse ponto. O ser humano chegou num ponto cada vez mais deformado, e você acha que cada vez mais está ampliado. Está no ponto, na parte mais evoluída, mas nós estamos na parte mais deformada. Então a matéria agora não tem mais, ela está no seu fim. Há 1000 anos atrás, a matéria iniciou o seu fim. 1000 anos atrás. 1000 anos depois, que é agora, ela está no seu fim. Está no fim. Você olha na matéria de todo ano que você olha, você vê que não tem mais jeito. Não tem força. Aí está entrando, beirando a 22ª eternidade. Aí quando entrar a 22ª eternidade, as pedras não aguentam mais. Ela começa a voltar. Porque ela tá, esse tempo todo ela está segurando só juntando. Como ela agora chegou no fim, ela começa a voltar. Que é a 22ª eternidade. Então, falta pouco tempo. Então a matéria está pior. Quando o senhor fala, por exemplo, a pedra ou qualquer corpo de matéria, ele chega no estágio de erosão. Por exemplo, as pedras, de uma certa forma, lá embaixo, eram da sustentação da planície, da resina, né? De uma certa forma. Sustentação. Porque elas vão acumulando as virtudes lá, né? Os aparelhos. Também, as pedras estão na superfície. Estão na superfície, mas elas, por exemplo, elas começando a voltar, elas vão criar um buraco lá embaixo. Não, você não cria nada. Não? Vai se desfazendo aos poucos. Natural. Mas aí então já. Depois que todas as pedras voltar, as coisas vai ser, por exemplo, se as pedras se tirar aqui dali, ficar aquele buraco, a própria terra dá uma acomodação. Certo. E é assim que vem essa acomodação, conforme o nível do mar sobe. Dá uma acomodação. É aquilo que o senhor explicou antes, que a planície está organizando tudo. A planície vem cuidando de tudo esse tempo. E nós, senão já tinha acontecido um dilúvio. Dilúvio sem chuva. Porque a igreja fala, né? Lá na Bíblia fala que o dilúvio foi 40 dias e 40 noites chovendo direto. Mas isso aí nunca aconteceu. É só a história da carochinha. Então, se a planície não cuidasse, aí sim, já tinha vida do dilúvio. Mas não podia ser chuva. Não podia. Já tinha um lembrado natural. Então, a sua visão, aquela visão que a gente aprende na escola, é uma coisa. Mas a realidade é outra. Não é como as coisas. Não é como as... Mas você aprende ali e vai levando. Chegar um que fala que não é, ninguém acredita.
tomando conhecimento no dia a dia, realmente não tem nada a ver. Bom, umas 4 papos para trás, e você estava dando uma explicação sobre o astral anterior. Você estava falando que esses que vieram descendo, se extinguiram em cima do sol, deu a início aos monstros. E esses que paralisaram o seu progresso, e a gente entendeu que foi o astral anterior, também entrou, também. E se materializou também. Não, se materializou não. Não, eles não entraram. Só os que se extinguiram em cima da planície da resina, esse deu causa aos monstrinhos. E depois veio aquele que veio acompanhando a deformação, que são os que materializam com máquina do raciocínio. Esse ainda não é o habitante do astral inferior, ele é só acompanhando e estão lá, veio uma turma que ficou. Agora os outros do astral superior, eles perderam, do astral inferior, eles perderam todas as virtudes e parou, falou que não ia descer mais. Aí ficou no astral inferior, formou o astral inferior. Mas quando ele estava fora dos seus mundos de origem, ele ia cada vez perdendo virtude, aí ele se extinguiu da pureza, que era particular de cada um. Aí transformou no que eles são hoje, energia elétrica. E estão até hoje como energia elétrica. Mas uma energia elétrica diferente daquela energia elétrica lá de baixo, que é a natureza. Então ele ficou lá. E aquela outra turma veio acompanhando. Aí ele não ficou aqui. O astral inferior ficou aqui, mas a planície continuou descendo. Aí veio outra turma aqui e veio acompanhando. Quer dizer, o astral ficou para cima e eles foram acompanhando. Aí esse daí também não se extinguiu em cima da planície. Ficou só olhando aqueles que estavam em cima da planície. E se extinguiu e deu causa ao monstrinho. Monstrinho assim foi. Aí depois eles, no rosário da vida, esses que vieram acompanhando a deformação, e começou a materializar como máquina do raciocínio. Ganhou uma missão de materializar. Quem cuida dessa missão é a natureza, que foi feita das virtudes da planície e da resina. As primeiras virtudes da planície e da resina formou as duas energias, eletromagnética. Aí as outras, finalzinho, formou o Cruzeiro do Sul, 5 estrelinhas. Aí a resina virou terra e a planície virou água. Aí encheu o planeta. Aí a água fez a divisão da terra. Então aqui é a terra. Aí esses pontinhos, porque a visão do ser humano sempre é de cima para baixo. Aí você olhar na terra de cima, se você for através de tecnologia, tudo isso aí é eletromagnético. Qualquer coisa que eles inventarem é eletromagnético. Nunca vai descobrir nada. É a visão do ser humano. Se você subir e olhar para baixo, você vai ver a Terra assim. Aí você vai dizer que a Terra é redonda. Esse planeta é azul. Por que é azul? Aqueles pontos que você vê lá é a Terra, e a água dividida. E esse azul é a água. Quanto mais distante você olhar para a Terra, você vai ver o planeta, a Terra azul. Aí você já não vê mais a Terra, porque são uns pontinhos. Você subir até uma certa altura, você está vendo a Terra. Sobe mais, você começa a ver dele tudo, mas são aqueles pontinhos. Cada pontinho é a Terra, são os países, e dividido pela água. Aí você vê os pontinhos rodeados por uma coisa azul, que é o mar. Então existe mais água do que terra. E quanto mais você subir, aí você já não vai ver mais os pontinhos, que é a terra. Você só vai ver azul, tudo azul, que é o mar, a expansão de água. Então por que o planeta é azul? Por causa da água do mar. Quanto mais distante você vê a terra, você vai ver a terra assim e azul, porque é o mar, é a água. Aí você diz, mas por que essa água não cai? Não está aqui, né? Está em cima da terra, só a sua visão que você está vendo a terra assim, ó, redonda. Aí você deduz, bom, aqui, lá embaixo está o Japão, aqui está o Brasil. Mas como que o Japão não cai? Como que essa água está aqui? Aí você vai descendo, aí você vai vendo a terra assim. Mas a visão, eu estou fazendo aqui, é sua visão. Não é que a terra faz isso, é sua visão. A terra está lá, tá? Segurando a água, e a água está em cima da terra. E os países ficou divididos e a água fez a divisão.
Aí ficou os países, Brasil, Japão, Estados Unidos, tudo isso aqui, todos esses países. Né? Quanto mais perto você olhar, você vê mais os países mais perto. Quanto mais distante você vai vendo assim. Então tem mais água do que terra. Se não houvesse esse controle lá embaixo, essa água cobria essa terra. Então houve esse controle. A terra não é assim como se fala, não é redonda. A terra é oval, mas não é um oval deformado. É como se fosse um funil. Embaixo tem ponta. E essa ponta é o funil, onde está a regulagem do nível da água. Então a ciência não sabe disso. Você falar uma coisa dessa é uma coisa absurda para a ciência. Então a ciência está em cima aqui, ó. Ela só vê as coisas daqui de cima. Se ela subir, quanto mais sobe, vai ver a terra assim. Aí bate foto, filma, põe na televisão, você vê aquela terra. Aí você vai olhando, aí você imagina como se fosse uma laranja aberta. Aqueles fiozinhos assim, né? Para dizer que é o sol no meio, aí vai formando isso aqui. Quer dizer, você vê uma coisa, você não sabe nem o que você está vendo. Aí vai imaginando e pensando. A imaginação é o alicerce. E o pensamento vai ampliando aquela mentira. Aí vai formando uma coisa que não existe. Ô João, então tinha mais planície que se deformou em água do que se No deformou em início, terra? sim, formou água e a água fez a divisão da terra. Aí ficou aquela. Isso no início, formou aquela terra. Tudo controlado. Uma deformação controlada. Mas mesmo assim, desde o início, formou mais água do que terra. A água fez a divisão da terra. E hoje, é 21 eternidades juntando água. Tudo vira água. Evaporação, vapor, vira água. E a água, depois de pronta, ela só desce. Ela infiltra na terra. Ela vai para o mar, através do rio. Então o mar vai só enchendo. Enchendo, enchendo, enchendo. E a terra não, e a água não evapora. Ela evapora se você pegar ela botar no fogo, aí sim, aí ela evapora, porque é um fogo muito quente. Ela vai evaporar pouca. Não é esse calor do sol que faz a água evaporar. A água seca. Quanto mais quente, ela vai secando. Ela seca. E vai virando outra coisa. Só que o que faz a água é o vapor da terra. A própria terra produz água. Como Cuiabá, que é uma fábrica de chuva. E essa chuva cai. Se cair na cabeceira do rio, vai encher o rio. Como o rio está descendo para o mar, vai enchendo o mar. E o mar vai só juntando. Se não houver o controle, o mar, nessas 21 eternidades, fica coberto tudo. Tinha havido outro dilúvio, né? Já tinha visto um dilúvio. Mas esse dilúvio nunca existiu, não. Esse negócio é a Arca de Noé, isso aí não existiu. Isso é história da carochinha. Ô João, e a deformação das pedras que vai juntando, aí no caso a deformação dessa matéria que já está bem pouquinha, porque ela vai juntando pedra, ela vai crescendo devagarzinho, como você falou. Sim, Então a matéria ela já está bem no finzinho aí, já é a pedra é uma classe das classes inferiores. Então a última classe das classes inferiores é a pedra. Então a pedra vai só juntando. Ela formou lá embaixo com um granito de água. A água não infiltrou na terra. Aí a água, uma vai para o lençol freado, outra fica meio perto da superfície que vira capim, vira vegetal, quer dizer, uma linha, outra linha de deformação. E aquele pontinho que fica lá, que virou uma pedra, uma pedrinha, um granito de areia por causa da água que secou ali, virou um granitinho de areia. E aquele granitinho, vamos supor, ficou com um buraquinho. Aí vem mais água, molhou tudo, a água um pouco vai lá para baixo, vira capim. E aquele buraquinho ficou com um pouquinho de terra ali, um pouquinho de água ali.
Aí aquela aguinha secou, aumentou a pedrinha. E assim vai formando a pedra. Daqui a pouco a pedra vai crescendo. Daqui a pouco ela ponta, como se fosse um vegetal. Formou lá embaixo e vai crescendo, como se fosse um capim. Aí vai coisando. Aí aparece uma pontinha. Daqui a pouco é um lajeira. Daqui a pouco é o pão de açúcar. Então todas essas pedras estão juntas. E tudo isso aí já foi junto. Várias civilizações. A ciência conhece daqui para cá. A ciência é daqui para cá. Quando começou as histórias. Então tem muita civilização que já se extinguiu, que a ciência nem sabe. E o ser humano, antigamente, o ser humano, veja bem, o ser humano era alto, muito alto. Então, conforme a deformação, vai diminuindo a durabilidade do ser humano e diminuindo a altura. E para formar esse grãozinho de areia aí que você está falando, esse granitinho aí, é muita gente que se deforma, né? Que desce de classe, Sim, aí vai, passa pelas transformações. Até chegar em pedra. Porque assim, por exemplo, aqui eu vou, ser humano. Aí a natureza determina que a pessoa mora e descer de classe. Aí daqui, o corpo vai transformar em micróbio, vírus visível, vírus invisível, em energia. Aí essa energia fica no espaço. Aí a natureza viu que não vai mais nascer como ser humano. Aí vai para as classes inferiores. Aí vai entrar a primeira classe das classes inferiores, o Exu. Aí vai ser um Exu. Aquele Exu tem uma hierarquia ali dentro, no espaço. Ele vai nascer no cinturão e vai descer para a terra. Aí, só que ele é invisível, é uma matéria invisível que o ser humano não vê. Ele vai viver, aí tem uma hierarquia. Aí de Exu, ele entra para o irracional do espaço. Que o ser humano também não vê. Mas é um irracional do espaço, comparando com o ser humano e com os irracionais daqui. Quer dizer, duas espécies de Exu diferentes. E todos dois invisíveis. Um Exu passou por uma hierarquia, depois irracionais do espaço. É bicho do espaço. Aí daquele bicho, ele vai chegar a passarinho. Aí, mas está no espaço ainda. Passarinho, urubu. Ele já está entrando para racional do espaço, mais visível. Passarinho, esses pardalzinhos que você vê aí, pombo, tudo isso aí. Aí dali ele vai nascer na terra. Aí a primeira classe é macaco. Vai passar pela hierarquia do macaco. O homem não veio do macaco. O homem vai para o macaco. Se ele descer de classe, ele vai para o macaco. Se o homem viesse do macaco, se fosse descendente do macaco, não existiria mais classe do macaco. E também ele tinha rabo. Era dele. Então ele vai para o macaco. De macaco ele vai para gato. De gato vai para cachorro. Isso eu estou dando um exemplo só de uma linha. Que a natureza pode tirar. De macaco ela pode jogar lá para cenoura. Legume. Ela pode fazer isso. Então esse controle vem feito pela natureza. Então a natureza manda e comanda aqui em cima. Aqui embaixo ela não manda nada. Quem manda é a planície. Então nós nunca fomos abandonados por Deus. Essa planície é controlada dentro do prazo que foi dado pela nossa superior, a vigésima civilização. Ela vem controlando. Agora a matéria apodreceu, está apodrecendo. Não tem mais como segurar a matéria. Porque já está chegando na prazo de validade e a 22ª temporada. Então a matéria está no fim. 1000 anos atrás iniciou. 1000 anos depois de agora. Então agora ou vai ou racha. Porque se você não for, você vai rachar lá embaixo nas classes inferiores. Aí vai sofrer mais ainda. E o ser humano iludido aqui em cima, a vida é uma maravilhosa. Aí agradece a Deus pelo dia de hoje. Agradece pela lapidação que passou. Está agradecendo Deus. De todo jeito vai envolvendo Deus sem saber nem quem é Deus. Porque tem aquelas coisas imaginárias que ainda tem que aprender e assim vai conservando, mesmo vendo as contradições, mas vai conservando.
Um acidente, morre 1000, salva um, milagre. Ele salvou um, 1000 morreu. Só ele que teve. Mereceu. E aí vai, essas coisas vai desmotivando, e outros vão animando, aí não bate. Aí outros falam, quando não tem mais jeito, a vida é essa mesmo. Mas não se conforma. Mas a vida é essa mesmo. Quer dizer, ele fala como uma fuga de expressão. E nem ele sabe. Está acostumado na deformação. Eu sou feliz. A felicidade daqui é só esse momento de alegria só. Passou aquele momento, você entra na lapidação, você já não é feliz. Então cadê a felicidade? Mas Deus nunca abandonou. Agora nós temos condições de entender, de compreender a nossa origem. Por isso está aí o conhecimento do universo desencanto, que veio de uma forma tão simples que é para atingir todo mundo. Né? E tão simples a pessoa não quer saber. Porque é muito simples. Aí conforme ele vai lendo, relendo, estudando, é que ele vai descobrindo a grandiosidade da cultura racional. E além de ser a cultura mais elevada que existe na face da Terra, ainda é um passaporte do nosso mundo de origem, levando a gente de volta. Não quer saber, vai. Não quer saber, o tempo vai passar. Tudo passa com o tempo. Aí vai para as classes inferiores. Aí quando chegar na 22ª eternidade, tem que voltar a ser o que é. Tem que acabar isso aí. Caminho mais longo, né? Caminho mais longo. Se agora dá para a gente voltar direto, vamos voltar direto. Mas tem muitas pessoas que preferem, vai vivendo do jeito que está. E vendo que tudo está se acabando, tudo é uma violência danada. Porque o pensamento não está mais funcionando, é só bicho transmitindo e a pessoa fazendo. Aí uma pessoa não se conhece, estou pensando em matar fulano. Você não está pensando, é um filho da mãe que está transmitindo para você aí. E ele está sendo usado. É assim a vida na matéria. A matéria foi se deformando, digamos, até a 21ª eternidade. Aí ela, nessa mesma deformação, ela, de uma certa forma, ela evoluiu para que desse causa à nossa condição hoje de encontrar a cultura racional, por exemplo, a nossa evolução. Então a matéria se deformou, primeira instância, segunda instância, magnética, depois elétrica, né? E aí depois chegou nesse estágio de evolução para alcançar a fase racional, a causa da matéria. É isso? Sem fase que já passamos. Ó, a primeira fase, monstrinho. Monstrinho. E monstrinho passaram para monstrinho. Depois monstro, monstrondão, monstrões, selvagem monstro, selvagem. Aí veio a imaginação. Aí com a evolução, animal racional. Aí veio o pensamento. Aí veio a fala do alfabeto astrológico. Aí depois, quando iniciou o rosário da vida, aí já começou da fase de selvagem para cá. Aí a segunda fase de selvagem, imaginação. De selvagem até bicho racional, imaginando. Depois entrou o animal racional, pensando. Aí depois foi avisado para a natureza, para as duas energias, que ela parasse o progresso da matéria, e tudo que foi feito foi preciso e necessário, mas até ele só. E agora vai vir o progresso racional, que é o desenvolvimento do raciocínio. Aí as duas energias não quis, fazendo uso do livre-arbítrio. Aí foi dada essa chance. Como ela não quis, continuou fazendo o progresso na matéria, mexendo na matéria. Aí atingiu a civilização. Em vez de vir o progresso
racional, que ela não quis esperar, atingiu a civilização. E essa civilização não atingiu o ponto cívico de fraternidade, mandato. Não atingiu. Aí começou a surgir violência na civilização. Aí ela destruiu tudo. Aí isso a terceira fase de selvagem. Tudo isso aí é muito tempo. Passou muito tempo como selvagem, já a terceira fase. E selvagem, ela preparou tudo direitinho para não haver o que havia na outra. Aí aquelas tecnologias que surgiu naquela primeira fase civilizada, ela já foi melhorando nessa outra. Aí na terceira fase de selvagem passou para animal racional, e aí foi desenvolvendo de novo, até atingir novamente a civilização. Aí aquela tecnologia daquela civilização passada, ela melhorava. Aí começava a surgir as mesmas coisas, mas melhorava. Mesmo assim, o mundo racional quebra. Mais uma civilização que não atingiu o ponto cívico. Essa foi levando, mas destruía. Aí iniciou nova fase de selvagem. Aí já era a quarta fase de selvagem. E aí ela caprichou. E nessa quarta fase de selvagem, passou para o animal racional. Novamente. Aí o pensamento mais evoluído ainda. Aí atingiu a civilização. Aí veio a fase racional. Porque se o mundo racional não tivesse entrado aí, ia acontecer a mesma coisa, que é o que está acontecendo. Todo mundo está civilizado, muita violência, mas está aí a fase racional, recuperar. E naquela outra fase, aquelas outras duas fases, não tinha a fase racional. Estava a violência que está acontecendo hoje, estava tudo, mas não tinha a fase racional para recuperar. Então, porque se deixasse mais agora nessa vez, era mais uma destruição para começar tudo de novo. Aí sim, está a fase racional, veio a fase racional. Aí chegou a hora exata de um habitante do mundo racional descer aqui na Terra. Aí desceu, e a natureza, peraí, o que é isso? Quem é esse aqui que está nascendo sem ela saber? E toda a produção do ser humano aqui é feita por ela. Aí nasceu um. Mas aí no dia 2 de setembro de 1902, dia 2 de setembro de 1902, numa terça-feira, a divina providência, que é o racional superior, o mundo racional, sem precisar sair do mundo racional, ele providenciou a vinda de um habitante do mundo racional na Terra. Ele já providenciou, porque se ele não providenciasse, não viesse, era mais uma virada que ia dar. A natureza ia dar, porque não tinha condições. E ela já sabendo, se ela tivesse esperado aquela primeira, já estava a fase racional aí há muito tempo. Mas como ela pensava e imaginava, é como o ser humano pensa e imagina. Aí nessa, aí veio, na quarta fase selvagem, aí passou para bicho racional, animal racional, a civilização, aí veio a divina providência. Veio a maneira de falar, mas sem sair do mundo racional, que é Deus, providenciou a vinda de um habitante. Preparou tudo, o aparelho para nascer. Aí a mãe de Simone ficou grávida. Mas aí, dia 2 de setembro de 1902, ela providenciou, escolheu os aparelhos, a localidade onde ia nascer, um habitante do mundo racional. Dia 2 de setembro. Aí quando foi no ano seguinte, no dia 23 de março de 1903, ano seguinte, numa segunda-feira começou a formação de São Manuel. Aí que ela ficou. Como que esse aparelho aí ficou grávido sem meu consentimento? Mas para ela, a energia elétrica ficou feliz e contente, porque sabendo que coisa é da origem. Ele não sabia nem onde estava a origem, mas sabia que é da origem, ficou contente. Acalmando a energia magnética, que estava revoltada e que surgiu uma coisa que não foi feita por ela. Mas vamos esperar, tá cedo. Aí veio a mãe de São Manuel, ficou grávida. Sem nem o pai de São Manuel transar.
Ficou bravo. Aí começou a formação de São Manuel, dia 23 de março, na segunda-feira. E aí foi crescendo. Aí depois de um tempo ela é homem, está nos imitando. Mas é homem. E elétrica sempre segurando a peteca da magneta. A magneta já. Depois ela foi conscientizando que é coisa da origem. Não há efeito central. Esse tempo todo nós estamos aqui fora do nosso estado natural. Agora nós vamos se conhecer através desse aparelho aí. Esse aparelho deve ser Deus. Esse ser que a gente sempre botou na imaginação do pensamento dos outros. Aí sim, é Deus que está vindo aí no socorrer. Vamos esperar. Aí foi crescendo, acompanhando a deformação. Aí quando foi no dia 30 de dezembro do mesmo ano, 30 de dezembro do mesmo ano, 1903, numa quarta-feira, 3 horas da manhã, nascia São Manuel. Aí uma estrela que é eletromagnética saiu lá de cima. Uma estrela. Aí foi bem em cima da casa de São Manuel. E a casa de São Manuel, a estrela ficou bem aqui. Olha a maneira de cair para a gente ver. Caiu uma estrela, mas não é que caiu assim, ela veio descendo. Aí todo mundo vendo aquela estrela que está descendo. Aí ficou bem pertinho, assim, em cima da casa de São Manuel. Todo mundo olhando lá, aquela estrela lá. Aí todo mundo olhando, a estrela caiu do céu, veio para cá. Os mais religiosos já ligavam a ligação de Deus com essas coisas. Os outros, variados, só estavam vendo as estrelas lá. Nem imaginava o que era. Aí ficou aquela estrela há muito tempo, todo mundo filmando. Não é como é hoje, todo mundo tem um celular que tira foto, põe na internet. Naquela época não. Para você bater uma foto, você podia fazer isso atrás de um fotógrafo. Até ele chegar já sumiu a estrela. Aí ficou muito tempo ali olhando. Aí depois aquela estrela foi se desmanchando. E sumiu. E essa estrela foi De plano é energia racional mostrando que tem poder. Nasceu um habitante do mundo racional e saiu uma divulgação para a própria natureza. Saiu uma estrela, que são feitas das virtudes da deformação da água e da terra. Ela veio. E a estrela é eletromagnética. Ela veio, o comando da energia racional deixou ela lá de cima. Até hoje a ciência nunca inventou um foguete que fosse nas estrelas. E a estrela saiu de lá do lugar do prefeito do lugar. Então aqueles mais estudiosos pegam esses estudos antigos e ficam, mas não é estrela mesmo. Sei lá, aquela foto que eles viram do jornal na época. Mas são umas fotos meio apagadas, mas já dá para eles deduzir. Então a energia racional pegou aquela estrela e veio para mostrar que algo está nascendo ali. Aí no nascimento de São Manuel. Aí São Manuel foi acompanhando tudinho. Ficou 3 dias dormindo para mostrar os 3 poderes, mostrar o triunvirato, que o pai fala de 58 custódios. E assim foi deslanchando, acompanhando a deformação. São Manuel foi crescendo, ele já estava entendendo igual um ser humano, mas ele já entendia tudo, mas o ser humano depois de uma certa idade ele começa a entender. Aí ele começou a falar, estou pensando em fazer isso, fazia, a coisa dava certo, mas não é pensamento, era raciocínio. E assim ele foi. Daqui a pouco ele começou a ver a natureza, conversar com a natureza. E acompanhando. Então ele foi provando e comprovando. E era uma A descida da estrela, por exemplo, já foi uma prova do próprio mundo racional superior para a própria natureza. para a natureza, para duas energias. Superior. Porque ela acompanhou tudo que saiu, todo esse movimento ela acompanhou. Uma estrela que saiu de lá. Espontaneamente. Aí ele imediatamente. Ficou bem em cima da casa do Manuel. Todo mundo vendo, passando. Então, esse fato da estrela foi registrado? Sim, foi registrado. Sim. Muitas pessoas viram. Em algum jornal da época, você pode citar o nome do jornal? Mas na época tinha os jornais lá, e
muitos já até acabou, tá? Mas ficou registrado lá no Rio de Janeiro, está lá registrado lá. E muitas pessoas viram. Tem pessoa que já morreu, né? Já está velho, mas já morreu. Pessoas que eram crianças naquela época, hoje estão bem de idade, ainda lembra. Era criança naquela época. Viu, hoje já está bem mesmo. Mas conta o fato, ia passando e contando os fatos para os seus familiares. Muita gente sabe. Quando as coisas racionais começam a acontecer, começa a brotar essas histórias mostradas. Então é o poder da energia racional. A natureza, nessa fase agora, ela também não pode mais acabar com todos os animais racionais, igual ela fez da outra vez. Não, agora ela não é mais, porque é uma sequência. não é civilizada, não é, ela já está. A natureza é dona de todos os feitos de matéria, não de energia. O materialismo fica por conta dela. Agora ela pode pegar aquela energia, porque sabe que aquela energia vai virar alguma coisa. Ela pode determinar. Ela pode. Porque ela assumiu isso aqui, é a responsabilidade dela. Ela manda aqui em cima. Aí veio assim organizando, ela mesmo fez organizando, sendo orientada. Mas a natureza, que são bichos de energia, também se lapidava. Os planetas. Os planetas é vida. A vida não tem nada a ver com a natureza. Como os planetas recebiam orientação, eles se alinhavam. O alinhamento dos planetas estava querendo indicar uma linha só na vida. A Terra toda se aplicava uma linha só. Não é uma coisa só, uma linha só. E a linha racional. Então, de vez em quando, os planetas se alinhavam, passando essas informações para a Terra. Aí quem não sabe mistura tudo, planeta com natureza. Mas o planeta não tem nada a ver, nada com a natureza. O planeta é vida, a natureza, duas energias comandando as sete partes. A gente está familiarizando com a cultura racional, não tem condição de entender. E a cultura racional mostra, desde a planície até aqui. Nos 1000 livros nós temos o mapa, a planta e a luz. Nos 1000 livros. São 71 cursos dentro da cultura racional. Você está fazendo, você está na universidade. Você está se formando. Uma ciência suprema, uma ciência superior. É uma ciência porque você está na matéria. É um estudo. Eu estou formando. Qual a ciência que está falando? Está formando uma ciência. Mas é uma ciência superior a tudo da matéria. Isso é uma ciência suprema, que é a supremacia racional. E essa ciência é uma regência. A regência, ela vai global ou individual para cada um? Não, a regência racional vai ser tudo. É uma coisa só, todos falam uma língua só. Uma coisa só. Língua não, porque língua é bicho. Voltando um pouquinho, por exemplo, quando os planetas se alinhavam, eles formavam de uma certa forma uma força bem superior a de um individual, né? Eles se alinhavam também em direção do mundo Hoje racional. em dia, não é para baixo. Não, eu digo ali a direção, mostrando direção do mundo racional. Direção. Não. Todos viam que estava em linha. Certo. Naquela época, a ciência era mais natural. Hoje em dia ninguém só olha para cima. A gente nem vê planeta hoje, parece. Não vê nada, só olha para cima quando a lua está cheia e não sabe nem para que serve a lua. Acha bonita, acha que é a lua dos namorados. Vai fazendo. E o pai, às vezes, para enfeitar a coisa, às vezes o pai fala de forma poética no livro, né? Aí tem aqueles que vai seguindo, procurando poesia, cada um com quem crê falar. Aí vem nas palavras, as colocações, as perguntas, e dá certo. Aí isso aqui dá uma poesia, isso aqui dá uma música. Quer dizer, vem com aqueles olhos. Aí no fundo, se ele se aprofundar, eles vão ver a realidade. Então vai um pedacinho para cada um. Então no livro ele fala bem da natureza, mete o pau na natureza, fala bem de nós, mete o pau de nós.
tudo na realidade formou um conjunto de recuperação, né? Na verdade, tudo é de origem racional. E a vida é racional. É do mundo racional para cima. E da vida? Foi um acidente, uma coisa que aconteceu. Quer dizer, uma arte natural. Arte é artifício, mas natural. Os habitantes do mundo racional, tudo limpo e perfeito, fazendo uso da liberdade. Mas no mundo racional não tem limite de liberdade, nem proibição de liberdade, nada disso. Todos são tudo limpo e perfeito, eles são donos da liberdade. Mas que faz? E aqui é a planície. Ele saiu daqui e foi para a planície. Aí foi avisado, essa parte não está pronta. Isso aí são formas, palavras para poder a gente entender. Mas não é assim. Mas para a gente entender é assim. Você tem que entender uma coisa para fazer. Senão, se você não entender, não sabe fazer. Quando você entende, aí sim você vai ler. Porque você entendeu. Você quer saber o resultado. Aquela leitura vai deixar o resultado. Então nós estamos na pior parte, que é a matéria. Se nós tivéssemos ficado no astral inferior, tá beleza. Se a planície tivesse ficado no astral inferior. Mas não, a planície continuou descendo intacta. A planície só começou a se deformar lá embaixo. Lá embaixo, por exemplo, da planície formou todos esses aparelhos. Tudo que é matéria da planície. Todos esses aparelhos. De qualquer forma, lá no mundo racional, esses aparelhos, isso que deu causa a esse aparelho individual, o racional anterior já fazia um habitante lá. Um segundo habitante. Por isso tem esses dois em um, o raciocínio e o aparelho. E o racional superior veio resgatar o aparelho, resgatar o raciocínio em primeira mão, que é o raciocínio de origem, né, lá já está pronto, vida eterna, e o aparelho se formar também no mundo racional através da evolução do conhecimento. Tá, o racional superior ele veio buscar os habitantes do mundo racional. Que são os raciocínios. Não, que são a energia que está materializada dentro do raciocínio. O raciocínio é uma glândula feita por esse habitante. Esse habitante ganhou uma missão de materializar. Fala em materializar. Ele se materializou, mas ele fez a glândula. É como um João de Barro. Ele faz sua casinha e fica dentro. Assim é o habitante. Ele fez a máquina do raciocínio e ficou dentro. Só que ele não saiu atrás de barro. Ele mesmo, você puro, não perfeito, só que está fora do seu estado natural e pensa poder. Aí ele fez uma glândula e ficou preso lá dentro. Então a missão dele é desmaterializar com o aparelho vivo. Se ele desmaterializar com o aparelho vivo, esse é o teste dele. Aí ele tem força de voltar para o mundo racional. Ele diz que tá, conforme você vai lendo, relendo, a própria energia da leitura, que são assunto racional, é energia materializada. Ele fonema, energia materializada. Você vai lendo, e relendo. Quanto mais lê, mais um ponto de afirmação vai ser mais melhor esse habitante. Vai sendo desmaterializado, aí ele vai ganhando uma forma corpórea. Você vai ganhando uma força para saber voltar. Quando ele desmaterializar, ele te agradece. Certo? Aí dali em diante você fica com a glândula dele, entrando em contato com ele, se comunicando com ele lá no mundo racional. Mas nós somos da planície. Naturalmente a gente se liga à planície através de nossa essência. É a essência racional. Tudo que é matéria, isso é essência. E a essência é racional, porque era a planície pura, limpa e perfeita. Então nós temos um pinguinho de pureza, que é a nossa essência. E você se liga a ela com facilidade, através da leitura. Aí quando esse habitante desmaterializar, você está ligado à sua essência, que já está ligada à planície racional. Essa é a essência sua. Não vai fazer confusão com a essência racional da aura, a essência racional da luz racional. O que é a essência racional? É a luz racional que te cobra. Você pegou no livro e começa a ler, você está sendo iluminado pela luz racional. Que
está te cobrindo e você não vê e nem sente. Depois aí você começa assim, para depois começar a ver. Aí realmente você vai ver que esse tempo todo, desde que você iniciou a ler o livro, você está sendo iluminado pela luz racional. Mas a missão da luz é apanhar nossas pastilhas e levar para a planície racional. Isso é a missão da luz. Se o habitante não desmaterializar o aparelho físico, em que situação ele volta ao mundo racional? Aí ele não volta para o mundo racional. Ele só volta se ele for desmaterializado com o aparelho físico. Aí ele volta, tranquilo, porque ele tem que ganhar a forma corpórea. Ele ganha essa forma através de sua leitura. Aí ele tem que botar na cabeça do povo, dos seus aparelhos, vontade para ler o livro. É uma missão dele. A vontade é o estimulante do corpo. Se você não tiver vontade, você não quer nada. O corpo não tem vontade de nada, você não quer nada. Agora a vontade é o estimulante do corpo. Aí ele começa a transmitir a vontade para a pessoa. Mas a pessoa só vai perceber essa vontade com o tempo de leitura. Porque é muito sutil a transmissão dele. Não é nem transmissão, porque ele já está dentro de você. Para você sentir ele. Para transmitir para você. Está transmitindo a vontade de ler o livro. E às vezes o pai fala assim. Mas esse habitante, a lapidação dele é essa. É querer voltar para o mundo racional. Ele não pode. Mas ele é um ser puro, limpo, perfeito. Nunca se acaba. Ele só está 21 eternidade fora do mundo racional. Então ele nunca se transformou. É uma coisa só, nunca se transforma. Está fora, perdeu tempo fora do mundo racional, perdeu virtude. Virtude é vida. Agora, nós é que viemos 21 eternidades se transformando na planície, transformando em vários sexos. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Então esse habitante só volta para o mundo racional se ele for desmaterializado com o aparelho vivo. Porque quando o aparelho morre, ele é desmaterializado. Mas ele não ganhou força nenhuma ali, ele continua esperando a evolução da matéria. Só que a evolução da matéria é pior. É uma evolução que vai só para regresso. Né? Aí novamente ele vem com máquina do raciocínio. Você está lendo, relendo e estudando, está sempre na atividade, no meio, divulgando, lendo, relendo. Então nós estamos fazendo. E já leu 1000 livros. Você já leu os 1000 livros, você tem sua volta. Você tem sua volta garantida. Quando você lê 1000 livros, os 1000 livros sem pular nenhum, você tem a volta, você aparelho. Não é o habitante, você aparelho, tem a volta garantida com o mundo racional. Você leu 1000 livros. Entrou na segunda relida, segunda vez, aí você parou de ler, mas sua volta está garantida. Aí você virou crente, vai em outra coisa, a gente mandou esse negócio, até fala mal da população. Você fica só falando mal, mas você plantou nos 1000 livros que você fez, quando você estava dedicando. Aí o tempo vai passando, aí doença, está no controle da natureza, morreu. Aí a pessoa volta para o mundo racional. O habitante não. Ele não foi desmaterializado no aparelho. Aí é uma lapidação para ele, porque ele está fazendo parte do sofrimento. O habitante dele voltou, ele também não pode ter mais habitante, aparelho, que é só um. Aí ele tem que esperar a 22ª eternidade. Isso o habitante. Agora, você está lendo, relendo, estudando, já leu o livro, está na segunda, terceira e assim vai. Assim está sempre em atividade racional. Por qualquer motivo a natureza te transformar. Aí volta os dois. Aí. Porque você está em pleno funcionamento. O habitante estava se desmaterializando. Porque você estava estudando, mas não estava, você já estava com ele, com o raciocínio desenvolvido, mas não estava em funcionamento. Mas você estava ligado à energia racional através da leitura. O habitante estava se desmaterializando. Aí, por qualquer motivo, a natureza da parte magnética resolveu cobrar você tem um negocinho lá para trás. Vou logo te destruir aí. Aí o aparelho vai para melhor e também o habitante. Só que ela não sabia. A
agora ela sabe, então. Ela segura a peteca. Se ela segurar a peteca, você vai entrar em funcionamento e você vai até agradecer ela. Se ela não segurar e transformar, você vai fazer melhor. É uma lapidação dela. Deve ser no lago lá em Rio. Deve ser no lago Rio, deve ser, né? Você falou que a gente não pensa mais, é só transmissão. E os Exu? Mas é fraquíssimo. Não é comandado pela energia magnética? Não é? Está tudo fraco, na porta fluida, o campo é magnético. E ele, o campo está fraco. O pensamento que ele recebe é fraco. A natureza nunca vai alimentando, ela alimenta tudo. Aí fica aquele pensamento fraco. Aí como eles estão na linha do mal, é só para lapidar mesmo. O que ele fala é para lapidar. Essa é uma das dificuldades para eles entrar na linha racional. Porque o pensamento deles é só coisa mal, é só fazer você cutucar o outro, Brigar. jogar a pedra no outro, brigar, botar os outros para brigar, botar cachorro para brigar. Isso fica assim. Aí se eles entrarem na linha, ele tem que ir abrir mão dessas coisas. Ele tem que abandonar o aparelho, ficar uns 6 meses, 7 meses na escolinha racional para aprender o que eles vão trabalhar, vão falar na fase que é em relação ao mundo. O mundo inteiro. Aí é uma coisa que eles não querem abrir mão disso. É a lapidação deles. Aí vamos supor, transforma, não quer, tem que repassar. Transforma, vira outro Exu. Outra mentalidade diferente, mais deformada ainda. É a deformação. Então nós estamos em melhor condições, é nós. Por isso nós temos que vigiar nossas mentes. Porque vem muita baboseira na mente. Você não vai fazer o que vem na mente. Se fizer, você vai fazer dívida com a natureza. Fazer dívida é matar. Se você matar alguém, você vai. Ou então se você tirar a sua própria vida, você está fazendo dívida com a natureza. Ainda vai para as classes inferiores. Juntar com quem transmitiu para você. Então nós temos em melhores condições, nós temos o privilégio do raciocínio. O raciocínio, ele é um órgão mais importante do que o coração. O ser humano não sabe. Acha que raciocínio ligado a pensamento, ligado a essas coisas. Então nós estamos em melhores condições, nós estamos um animal racional, animado no mal, uma hora animado, uma hora desanimado. Nós estamos com o raciocínio desenvolvido, ele não está em funcionamento, ele está em experiência só, ele não está em desenvolvido. Como o pai fala lá, em 72 do história, ele fala isso. O raciocínio está em desenvolvido. O raciocínio está desenvolvido, assim ele fala no 72. Mas ele está em experiência. Para você não é experiência é espiritismo. Né? Experiência é espiritismo. Mas a experiência é essa nossa. Apavoramento. Já quer que as coisas aconteçam, já quer todo mundo com o livro na mão. Tem hora animado, hora você está animado com a cultura, tem hora você está desanimado. Tem hora que acha que isso aqui é uma furada. Tem hora que não, isso aqui é coisa certa. Essa é a experiência do raciocínio que está desenvolvido, mas não está em funcionamento. Se ele falar lá em 72, aí quando chega no 89, aí ele fica falando do grau de velocidade de recuperação do aparelho. Aí ele usa um termo lá, que o menino uma vez perguntou aí. O benoplástico.
é a velocidade do raciocínio em recuperação do aparelho. O raciocínio que tem um habitante dentro. Então ele está empenhado a desenvolver o aparelho para deixar o aparelho tinindo. Aí o aparelho lendo, estudando, você está dando alimento. Então a sua leitura é o alimento do desenvolvimento do raciocínio. A sua leitura. Você está lendo, você está se conhecendo. Isso que o pai está sempre falando. Da sua origem, não estuda aqui, estuda no mundo racional. Então está sempre falando porque essa é a origem da humanidade. Ele fala desde o primeiro volume. Só que cada vez ele vai mostrando um pouco diferente. Se você já tiver apto, você pega. Se você não pegar, na próxima você pega. Então, e ali é energia racional. Está desmaterializando o habitante, está alimentando o raciocínio, que é a glândula pineal. Mas quando ele desmaterializar aquela glândula pineal feita por esse habitante, entrar em funcionamento, começar a produzir o hormônio racional, e o hormônio para falar, para se poder se entender, é um comando, aí quem vai mandar é o raciocínio. O seu raciocínio, que é a glândula pineal, está no cérebro, assume a posição da glândula pituitária que nós temos na cabeça. Nós temos a glândula pituitária. E ela comanda o nosso corpo através de outros hormônios, através das outras glândulas. Então nós temos no cérebro, que se chama de hipófise, que é a glândula, que é a mesma coisa, pituitária. E ela produz mais de meia dúzia de hormônios. Cada hormônio vai para uma glândula do nosso corpo. Então ela comanda isso aí. Ela comanda, através de hormônio. É um sistema hormonal que comanda essa glândula. Só que essa glândula ela não pode, se ela variar, o aparelho vai sentir. Se ela variar. Se ela produzir, por exemplo, muito hormônio de crescimento, a pessoa vai crescer demais. Vai crescer demais e enfraquecer. Vai ficar sempre fraca. Se ela não produzir quase nada, a pessoa não cresce. Esse controle, a natureza pode ir controlando. Mas ela também pode parar e deixar ela agir por conta própria, por própria glândula. É para a ciência ir descobrindo essas coisas. Então a ciência acha aquilo ali. Aí a ciência acha controle dos hormônios. Por isso que a ciência acha que está mandando. Fulano não está crescendo, vamos acrescentar por via de remédio o hormônio de crescimento. Aí depois a pessoa cresce um pouquinho. Lembra que a natureza está deixando a ciência achar que a ciência é dela. Eles é um comando das ferramentas. Então tem tudo isso aí. Aí ela vê. Então a glândula é a glândula pituitária. E a glândula pineal também é uma glândula. Quando começar a entrar em funcionamento, aí elimina todo esse. Quem vai mandar no corpo, o aparelho é a glândula pineal. Aí com o hormônio só ela começa a harmonizar tudo. Aí tudo funciona. Aí tudo que é impureza do corpo vai encontrar dificuldade para destruir o corpo. Aí vai ser prolongado os anos de vida da pessoa. Triplicar os anos de vida. E assim mesmo ser com os anos de vida triplicado com saúde. Vai estar numa velhice com saúde. Onde você conservar, por exemplo. Se você começar a funcionar agora, exercitar, vai conservar isso aí. Se você conservar como ele, cada um como está. E o velhinho lá, arrastando os pés, caindo os pedaços. Todo encasquilhado, por conta das baratas. Aí se envolve o raciocínio. Aí ele vai ter aquela velhice com saúde, com vigor de jovem. Aí já não é mais aquele velhinho encasquilhado. Aí já é uma velhice bonita, com saúde. E cada vez mais vigor. Que é comandado pela glândula pineal. Isso é quando começar. Ele está velhinho lá, achando que já vai morrer, mas está com o raciocínio desenvolvido, esperando entrar em funcionamento.
Começou a funcionar, pronto, melhora tudo, anula todas as impurezas do corpo, as dificuldades, vai saindo. Aí você é um jovem, velho. Quer dizer, é um velho novinho. Ligou, aí você vai. É um carro velho com motor novo. Aí você vai transitar no espaço, fazer tudo de raciocínio. Aí não tem dificuldade nenhuma. Aí é outro tratamento, é a glândula pineal. Aí quando você realmente chegar a hora, que é avisada, a hora de você voltar, seu último dia, aí isso aí já está bem adiantado, racionamento. Aí você vai ver. Nesse assunto dos caras de recuperação, eu estava pensando com isso. Eu não consegui. Eu não escutar nada aí. Fala aí. Estava sabatinando com uma pessoa, aí nós estávamos falando de um trecho ali que fala assim: ó, quanto mais alto o grau de desenvolvimento do raciocínio da pessoa, maior a força que ela está constituindo em si mesma para vencer os obstáculos do corpo da vida. Então, ele me levou em consideração assim: tem pessoas que têm uma grande carga de leitura. Você vê assim, um histórico da pessoa leu muito, uma pessoa caprichosa com isso. E muitas vezes, ela essa melhor, essa força que ela tinha de constituir para melhorar aqueles defeitos que são mais prejudiciais para ela não melhorou. Muito pelo contrário, às vezes ela tem até menos conduta do que uma pessoa que tem menos. É claro que a formação da pessoa é diferente, mas por que ela não constitui com força essas pessoas que têm muita leitura? Porque ainda está em vigor, a gente ainda está usando o pensamento. O pensamento auxilia o desenvolvimento do seu raciocínio. É uma potência. É a quinta potência, como ele fala no livro. Aí, se você pensar racionalmente, aí você faz as coisas assim. Você está pensando, mas ainda como bicho, aí vai fazer o que você vem fazendo. Aí o seu comportamento não mudou, é péssimo. Porque você está pensando como estava. Então você tem que botar em prática o que lê, não? Quando você botar em prática o que lê, você melhora. Você melhora o que você vai policiar você. Mas aí você vai lapidar porque você já foi feito com defeito. Mas você vai ter força para combater aquele vício, não vai? Sim, mas sim, porque com base na leitura, com base no estudo. Até ficar por conta da energia racional. Quer dizer, a pessoa só vai ficar 100% por conta do comportamento quando estiver raciocinado. Então, eu posso falar assim que o estudante que tem uma boa leitura, ele que se faz, se ele quiser? Sim. Então, ele pode eliminar essas personalidades. Se ele quiser. Sim. Então a dele está conseguindo. Personalidade é pessoa com uma cara só. O livro dá condições, mesmo com a vendo experiência do raciocínio, ele pode consertar ele mesmo. Sim. É freada, mas não deixa de ser uma lapidação. Porque quando a natureza faz o ser humano, ela faz com qualidade e com defeito. Às vezes você tem uma qualidade boa, mas o seu comportamento é péssimo. E aquele que tem um comportamento bom, exemplar, mas tem uma qualidade ruim. É a lapidação deles. Então isso aí é controle da natureza, da vida. Ela faz você assim, aí você pega no livro e começa a ler. Aí você vai freando aquilo que você tem facilidade para deslanchar e entrando mais naquilo que você tem dificuldade, que é a coisa boa. Isso quer colocar é uma lapidação. Isso quer colocar em prática a imunização racional? Não, isso vai botar em prática o que você leu. Então, mas esse é um início pra gente que não está vendo nada? A imunização racional, ela vai só, quando ela te isentar, aí sim, aí não tem dificuldade nenhuma. É afastamento. A imunização é você afastar das influências eletromagnéticas. Mas aí você está afastado. Nesse caso assim, você está tentando se afastar por conta própria. Por conta própria. Com base no que você leu. Com base na leitura sua, os assuntos do livro. Aí você vai freando. Mas você tem vontade. Tudo que vê, você pensa. Tudo que você escuta, você pensa. Senão, vamos conhecer, vai dar certinho. Você está vendo alguma coisa. E aquela coisa está dando chance. Aí tem bicho na área, sabe que a carne é fraca. Aí faz a propaganda do aparelho dele.
Você não vai resistindo, você vai lá. Vai lá e não entender. Igual aqui, né? É uma lapidação. E o bicho vai facilitando, você vai dificultando olhar e ele vai facilitando. Você não quer olhar, ele vem para sua frente. É a lapidação, cara. Você está dentro. Agora, afastando as influências, a sua anteira captadora não pega mais. Vê que você tem uma antena de VHF, você tem uma antena de UHF. O UHF não pega VHF. Aí pronto. Aí você está pegando só o UHF. O VHF não ficar ali, você nem faz nem costa. Porque nós somos uma antena, nós capta tudo. Que é ruim e que é bom. Você só capta as coisas boas e não capta as coisas ruins, não faz nem. Você nem mexe. Você pode ver assim. Mas a natureza já te faz assim. Que é para ver a lapidação. É homem, mulher, mulher. A natureza faz o homem com instinto de mulher. Mas a mulher com instinto de homem. Com base nisso, o Magneto criou o casamento. Para ver a lapidação. Aí é contra a natureza. Aí começa a lapidação. Aí formou a sociedade. Tudo para lapidar. E a sociedade começa. É por isso que essas coisas lapidam. Então, João, qual é a missão de um estudante de cultura racional? Quando ele começa a estudar, quando ele pega no livro. Então, quando você entende que você é um habitante do mundo racional, que passou a se conhecer, aí você adquiriu uma missão. Você queira ou não, você é um representante do mundo racional na Terra. Por você ser um representante do mundo racional na Terra, você tem uma missão, levar a cultura racional aos outros habitantes do mundo racional que vivem sem se conhecer. Aí, quando eles se conhecem, também passa a ter uma missão. E assim vai. Então a missão do estudante é levar a divulgação. Divulgação de toda maneira. De toda maneira, se for para divulgar, você faz. O pai fala lá no livro, o dever de fazer propaganda. Mas você fala, mas dever por que dever? O seu dever é porque você passou a se conhecer. Você passou a se conhecer, você sabe que você é um representante do mundo racional na Terra, quer queira ou não. Aí você ganhou essa missão de levar a cultura racional, o conhecimento racional aos outros habitantes do mundo racional que vivem sem se conhecer. Então é isso, a sua missão.